Olá, gente. Bem, nós estamos dando continuidade aos vídeos sobre a importância do Velho Testamento, que é palavra de Deus, da mesma forma que o Novo Testamento. A Bíblia é uma só, os 66 livros inspirados por Deus. Nós temos falado que Jesus e os apóstolos ensinaram que algumas coisas do Velho Testamento, algumas leis do Velho Testamento, não são mais para que a igreja venha cumprir. Porque algumas leis foram somente para ensinamento, para chegar até Cristo. Uma dessas leis são as leis cerimoniais, as leis civis, que eram somente para Israel, embora que todas elas trouxessem uma lição moral. Mas essas leis, conforme Jesus e os apóstolos, não são mais para serem cumpridas. Eu falei da lei da pena de morte por causa do pecado, Jesus abrogou. Eu falei das leis de alimentação. Agora eu vou falar que Jesus revogou as leis cerimoniais do templo. Então vamos lá em João capítulo 4, verso 19. João, capítulo 4, verso 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós o adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse episódio é o episódio da mulher samaritana, que Jesus lhe pede água, e não era costume dos judeus falar com mulheres, rabinos falar com mulheres. Jesus pede água e ela, admirada, se admira por ele ser judeu e ela ser samaritana. Então, mais um empecilho, além dele ser um rabino, ele era judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos, eles não falavam com os samaritanos. Aí então a mulher aproveita para tirar uma dúvida com Jesus, porque ela percebeu que Jesus ele tinha um certo conhecimento quando ele falou da água viva. Então ela pergunta pergunta a Jesus e fala que os nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela coloca essa dúvida diante de Jesus. Afinal de contas, onde nós devemos adorar? Eu quero adorar. Ela percebeu que Jesus estava evocando a vida dela para adoração, quando ele falou que ele era, se ela pedisse, ele daria água viva. Mas, como ela quisesse adorar a Deus, ele disse: olha, eu estou na dúvida agora. Em outras palavras, estou parafraseando, estou na dúvida, porque os nossos pais dizem que é nesse monte Samaria. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus faz uma afirmação e diz que a salvação vem dos judeus, né? Vós adorais, disse: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus deixa claro para ela que a salvação
vem dos judeus, né? Mas ele afirma que virá a hora que nem no monte em Samaria, né, e nem em Jerusalém adorariam o Pai. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Essa expressão em espírito e em verdade significa que Jesus está fazendo um contraste entre o ritual e o valor espiritual e o tipo e a verdade que chegou. Então, antigamente, para as pessoas expiarem os seus pecados, os judeus, para expiar o seu pecado, eles tinham que levar o animal, um cordeiro, um bezerro, ao templo. Os sacerdotes teriam que sacrificar aquele animal, eles teriam que levar ofertas de manjares, eles teriam que fazer vários rituais, esperar o Yom Kippur, a Páscoa também, cada um com o seu cordeiro pascal. E então eles teriam que fazer todo esse ritual. Jesus disse que agora chegou a hora que os verdadeiros adoradores não precisam mais de um ritual. Agora é forma espiritual. Significa o quê? A forma pela fé. O cordeiro que os judeus levavam não era mais necessário. Agora, eu creio no verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E isso acontece de forma espiritual. No momento, Jesus está dizendo, chegou a hora que não será mais no monte. Nós não precisamos mais do santuário, do sumo sacerdote. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos mais da arca. Porque chegou a verdade. A verdade significa exatamente aquilo que antes era o significado, antes era o tipo, agora é a realidade. Jesus está dizendo, os verdadeiros adoradores não adoram através de rituais, mas em espírito e em verdade. Isso deve nos trazer algumas lições para o culto. Primeiro, nós não precisamos de arcas, de colocar arca nas igrejas, não precisamos de shofar, não precisamos de pessoas vestidas de sumos sacerdotes, não precisamos fazer um templo e chamá-lo Templo de Salomão, nós não precisamos de nada disso, porque tudo isso foi um simbolismo e que Jesus disse que os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus fala no monte ou em Jerusalém, Jesus está falando do ritual do templo, porque o templo ficava em Jerusalém e todos os rituais judaicos eram feitos no templo em Jerusalém, a cidade do grande rei. Então, na adoração, Jesus está dizendo aqui, ensinando, não precisamos mais de rituais judaicos, como algumas igrejas aderem. Depois, Jesus está mostrando também que nós não precisamos mais de algo que represente a nossa fé. Alguns dizem que você precisa de, vamos dizer, algum simbolismo para representar a sua fé. Jesus está deixando bem claro que agora nós temos a verdade. Não precisamos de copo d'água, não precisamos de alguma coisa no culto para que isso represente a minha fé. Não precisamos mais, porque agora os adoradores que o Pai busca são aqueles que o adoram de forma espiritual e em verdade. É verdade que existem os sacramentos ou as ordenanças, os batistas dizem ordenanças, os reformados chamam sacramento, a ceia, o batismo e a ceia, que são simbólicos, que são memoriais, certo? Que Jesus deixou e os apóstolos confirmaram, mas esse ritual não é um ritual que vamos dizer, que seja um meio de salvação. Esse memorial que Jesus deixou é para aqueles que são já
salvos ou que fazem parte da igreja. Então, nós não precisamos mais do ritual do templo judaico, porque Jesus deixou claro que essas leis cerimoniais do templo não mais são necessárias. Uma coisa interessante é que Jesus jamais ordenou que seus apóstolos levassem cordeiros, levassem animais com seus pecados. Agora, Jesus estaria falando com eles pessoalmente. E no dia da Páscoa, na ceia da Páscoa, onde os judeus teriam que matar o cordeiro para depois fazer a ceia, Jesus então está oferecendo o seu próprio corpo como cordeiro. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jesus é o próprio cordeiro pascal, porque tudo aquilo que havia no Velho Testamento em ritual era para chegar no verdadeiro, na verdade. Ou seja, agora adoração em espírito e em verdade. Que Deus abençoe.